9. Aspas. Sim, certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que carregam com elas as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está no meio dele, há quase um século, no trabalho da transformação. Por isso que ela se agita por todas as partes, presa por uma espécie de febre e como movida por uma força invisível, até que ela tenha retomado o seu assento sobre novas bases. Quem a vir, então, encontrá-la-á bem mudada em seus costumes, seu caráter, suas leis, suas crenças, em uma palavra, em todo o seu estado social. Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que não é menos uma vigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos cerca sofre-o de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que nele toma uma parte ativa. E isto nada tem de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem da humanidade, que dela saem e devem nela reentrar. É, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, pois, certos de que, quando uma revolução social se cumpre sobre a terra, ela mexe igualmente com o mundo invisível. Todas as paixões boas e más ali são superexcitadas como entre vós. Uma indizível efervescência reina entre os espíritos que fazem ainda parte de vosso mundo e que esperam o momento de nele reentrar. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam, às vezes, o mais frequentemente mesmo, porque tudo se liga na natureza, as perturbações dos elementos físicos. É então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do qual o céu se faz de novo sereno, e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. É no período que se abre que se verá florescer o Espiritismo e que ele dará os seus frutos. Portanto, é para o futuro, mais do que para o presente, que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados antes, porque eles preparam os caminhos da regeneração pela unificação e a racionalidade das crenças. Felizes daqueles que isto aproveitam desde hoje. Será para eles tanto maior ganho e penas poupadas. Fecha aspas. Dr. Berry. 10. Resulta do que precede que, em consequência de seu movimento de translação através do espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros uma influência mais ou menos grande, segundo a sua proximidade e a sua posição respectiva. Que essa influência pode trazer uma perturbação momentânea em seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade de seus habitantes, que a regularidade dos movimentos deverá trazer o retorno periódico das mesmas causas e dos mesmos efeitos, que a duração de certos períodos é bastante curta para ser apreciável pelos homens. Outras veem passar as gerações e as raças que delas não se apercebem, e para as quais o estado de coisas é um estado normal. As gerações, ao contrário, contemporâneas da transição, sofrem-lhe o contragolpe, e tudo lhes parece sair das leis ordinárias. Elas veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, naquilo que não é, em realidade, senão o cumprimento das leis da natureza. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovações morais da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, elas podem ser acompanhadas ou precedidas de fenômenos naturais,
insólitos para aqueles que com isso não estão habituados, de meteoros que parecem estranhos, de uma recrudescência e de uma intensidade inabituais de flagelos destruidores. Esses flagelos não são nenhuma causa nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Predizendo a era de renovação que deveria se abrir para a humanidade e marcar o fim do velho mundo, Jesus, pois, pôde dizer que ela seria assinalada por movimentos extraordinários, por tremores de terra, por flagelos diversos, por sinais no céu que não são outros senão os meteoros, sem sair das leis naturais. Mas o vulgo ignorante viu nessas palavras o anúncio de fatos miraculosos. Nota. A terrível epidemia que, de 1866 a 1868, dizimou a população da ilha Maurícia, foi precedida de uma chuva tão extraordinária e tão abundante de estrelas cadentes em novembro de 1866 que os seus habitantes ficaram aterrorizados. Foi desde esse momento que a doença, que graçava há alguns meses de maneira bastante benigna, tornou-se um verdadeiro flagelo devastador. Estava bem aí um sinal no céu, e é talvez nesse sentido que é necessário entender as estrelas cadentes do céu, das quais fala o Evangelho, como um dos sinais do tempo. Detalhes sobre a epidemia da Ilha Maurícia, Revista Espírita, julho de 1867, página 208, novembro de 1868, página 321. Fim de nota. 11. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente entre os seres desmaterializados que veem o objetivo para o qual tendem todas as coisas, dos quais alguns possuem o pensamento direto de Deus, e que julgam nos movimentos parciais o tempo no qual se poderá cumprir um movimento geral, como se julga antecipadamente o tempo que é necessário a uma árvore para produzir frutos, como os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo que é necessário a um astro para cumprir a sua revolução. 12. A humanidade é um ser coletivo no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com esta diferença de que umas se cumprem de ano em ano e as outras de século em século. Seguindo em suas evoluções através dos tempos, ver-se-á a vida de diversas raças marcada por períodos que dão, a cada época, uma fisionomia particular. Asteriscos. Vide nota explicativa da editora no final do livro. Fim de asteriscos. 13. A marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras, como dissemos. Uma gradual, lenta, insensível, considerando-se as épocas aproximadas que se traduzem por melhorias sucessivas nos costumes, nas leis, nos usos, e não se percebe senão com o tempo, como as mudanças que as correntes de água trazem para a superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes aos de uma torrente rompendo os diques, que a fazem atravessar em alguns anos o espaço que ela levaria séculos para percorrer. É então um cataclismo moral que engole em alguns instantes as instituições do passado e às quais sucede uma nova ordem de coisas que se assentam pouco a pouco à medida que a calma se restabelece em definitivo. Aquele que viver bastante tempo para abarcar as duas vertentes na nova fase, parecerá que um novo mundo haja saído das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, homens novos ou mais regenerados surgiram. As ideias trazidas pela geração que se extingue deram lugar às ideias novas da geração que se levanta. 14. A humanidade tornou-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para sua felicidade.